Começando essa quinta-feira, então, dia 8 de dezembro, para quem me acompanha aqui nos últimos 2 anos, principalmente a forma como os governos vieram respondendo à pandemia, a gente falava que inevitavelmente teríamos recessão no mundo desenvolvido e inflação. Inevitavelmente, por mais que os burocratas negassem veemente esse fato. Pois bem, a inflação chegou já há muito tempo, eles tiveram que assumir esse erro deles e, naturalmente, agora também já falam abertamente de recessão. No meu ponto, os Estados Unidos precisam e querem estimular o desemprego para trazer a inflação de volta para a meta deles de 2%. Não basta só subindo os juros, e isso vai trazer sim uma recessão. Já precificando essa recessão nos principais países do mundo, o petróleo caiu 20% em um mês. Tá? Então isso é uma queda bastante expressiva e o índice do preço do gás na Europa, que é medido em euro, mas uma unidade de gás, chegou a custar no pico, em agosto, 340 euros, caiu para 97 em novembro e agora voltou para 151 numa máxima nos últimos 2 meses. Olha o nível de volatilidade, de 340 em agosto para 97 em novembro e 151 agora. A Europa vai passar por um inverno mais rigoroso nas próximas 2 semanas. A Noruega já passou a ser o principal fornecedor de gás na Europa, ultrapassando a Rússia, e a Europa como um todo vem importando mais gás natural liquefeito para suprir essa demanda por conta do inverno. Situação bastante complicada na Europa, como a gente vem falando já há alguns meses aqui, tá? Ontem todo mundo viu a notícia também do Peru, né, que o ex-presidente Pedro Castillo, ele proclamou, digamos, um autogolpe, ele quis dissolver o parlamento pouco antes da sua votação, que votaria pelo seu impeachment. Ele não tinha apoio do Congresso, não tinha da polícia, das Forças Armadas, e acabou sendo preso. A vice assumiu, que também é uma socialista, também é uma esquerdista, marxista, como se vê pelas ações, ele próprio falando, enfim, e o que ele tentou é colocar um estado de exceção, onde ele acabaria com os poderes constitucionais, estaria suspenso os poderes constitucionais, ele colocaria mais poder nele, no executivo, votaria uma nova constituição e novos parlamentares em até 9 meses. Por fim, mais um país fugindo dessas amarras. O Chile não aprovou a mudança constitucional do Gabriel Boric esse ano, o presidente ultra-esquerdista. Agora o Peru também. Lembrando que a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, antes de ontem foi condenada a 6 anos de prisão. Infelizmente ela tem imunidade parlamentar, ainda tem outras instâncias da justiça, mas é uma resposta à esbórnia política que a gente vê na América Latina, que sirva de exemplo aqui para o Brasil também, tá? Falando no Brasil, ontem foi aprovada a PEC do estouro, a PEC Argentina, a PEC do rombo, a PEC Lula, que em primeira sessão no Senado foi aprovada com o seu acordo já funcionando ali a todo vapor. Foram 168 bilhões de reais em 2 anos, mais, isso é uma enganação, vai para mais de 200 bi, vamos entender por quê, tá? Eles falaram que tem 145 bi em ampliação do teto, você sobe um pouquinho o teto para gastar um pouquinho mais 23 bilhões de receita extraordinária, ou seja, se o país arrecada mais, tem excesso de arrecadação, ele pode gastar mais. Lembrando que um período inflacionário, o país arrecada mais mesmo. Então é aquela eterna briga política, onde eles gastando mais geram mais inflação e acabam arrecadando mais dinheiro para eles mesmos. Porém, isso pode ultrapassar 200 bilhões. Por quê? Até anotei aqui, tá? A estimativa não está levando em conta, ou no 168 bi, ou leva em conta, que eles podem liberar até mais de 24 bilhões de contas do PIS/PASEP, 7 bilhões e meio para Fiocruz e 5 bilhões para universidades. Isso ultrapassa os 200 bilhões, que era o que eles queriam de início, mas noticiam diferente. Brasil sendo Brasil, a política a todo vapor. E aí a gente fica à mercê disso. Por isso que eu falei que outros países sirvam de exemplo e que a gente não siga esse mesmo caminho, tá? Humberto Costa, do PT de Pernambuco, falou que qualquer governo teria que aprovar. Não, quando você diminui o Estado e diminui esses escárnios políticos que a gente vê, esses excessos de gastos
que o Brasil tem, que o Estado ineficiente e gigantesco tem, daria para acomodar todos os gastos possíveis. Mas o PT, que tanto lutou contra o orçamento secreto, que a gente já falou mal dele aqui, mas que tinha sido aprovado pelo parlamento, agora deixa que seja liberado pelo menos 23 bi, que pode ser gasto por eles em 2022, mas o Lira falou que quer gastar 10 bi desse orçamento secreto, senão não aprovaria a PEC, e agora o Lula já não é contra o orçamento secreto. Ou seja, uma esbórnia política. Ficaremos calados? Uma ótima quinta-feira para todo mundo.